Nesse vídeo eu vou te mostrar como criar slides utilizando elementos do próprio PowerPoint, alguns elementos básicos, mas que com um pouco de criatividade e alguns recursos você vai criar apresentações muito bacanas, como essa daqui, pessoal. É uma apresentação aqui utilizando elementos do próprio PowerPoint e a gente consegue criar aqui um design, um layout bem bacana. E eu vou te mostrar tudo passo a passo agora. Pessoal, eu criei um arquivo novo aqui no PowerPoint. Eu estou utilizando a versão do Office 365 e a ideia é mostrar para vocês, passo a passo aqui do zero, como eu criei esse design que eu mostrei para vocês. Aqui é o seguinte, eu vou fechar aqui a sugestão aqui de designer, que a gente não vai utilizar o designer. Eu também vou apagar aqui o título e essas informações iniciais. Então tenho aqui a página em branco, né? Tem literalmente uma página em branco. E normalmente quando a gente vai iniciar a criação de uma apresentação, de um slide, de um design, a gente fica pensando, né, e gera algumas dúvidas como iniciar. Mas a primeira dica que eu quero trazer para vocês é: evitem utilizar muito texto na sua apresentação. Então o seu slide, o seu design, ele tem que traduzir, né, tem que traduzir uma mensagem, passar uma mensagem que seja dinâmica, e para isso, se você coloca muito texto, não fica tão atrativa, não fica tão atraente. Então é importante você ter em mente o que você quer passar, o que você quer traduzir. Na sequência, você pode imaginar, né, criar uma imagem mental do formato que você quer. Então, a partir daí você consegue iniciar o processo aqui de construção. Eu vou utilizar aqui alguns elementos básicos para te mostrar que é possível, né, com poucos elementos aqui, a gente fazer bons designers aí, construir boas apresentações. Então aqui, pessoal, é o seguinte. Aqui no menu principal, onde a gente tem aqui, né, a página principal, inserir, desenhar, design, você vai clicar aqui na opção inserir e a gente tem, né, a opção aqui de formas e ícones. Tem alguns modelos também 3D aqui no PowerPoint, tem uma série de recursos que você já pode aplicar. Mas eu vou clicar aqui, ó, em formas para mostrar para vocês que existem vários elementos aqui que a gente pode utilizar, e às vezes somente olhando esses elementos a gente já começa a ter algumas ideias. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar um retângulo, eu vou colocar esse retângulo aqui na parte de baixo, aqui na parte inferior, e se você perceber, ó, eu cliquei no elemento e arrastei. Eu não mudei a cor, apenas o elemento aqui, e a gente pode alterar, né, o formato do elemento aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele aqui na parte de baixo, como você pode observar aqui, e vou deixar aqui, até passando um pouquinho, não tem problema se passar um pouquinho, porque quando a gente projetar, quando a gente exibir, a parte que está aqui sobrando, né, aqui abaixo, ó, ele não será exibido, não será projetado, tá? Então não tem problema se passar um pouquinho. Bom, o segundo passo aqui, eu vou inserir um novo elemento. Eu vou clicar aqui e vou inserir um círculo, né, um eclipse aqui. E aí uma dica, pessoal, para vocês é o seguinte, ó, quando a gente insere um elemento, você clica aqui para arrastar, né? Clica aqui nas pontas aqui, nos pontos de transformação. Olha só, você consegue aumentar o tamanho. Só que às vezes ele fica que não está no formato exato, né? Não tem um círculo exato. Então o que a gente faz normalmente? Ó? Eu vou inserir novamente para mostrar para vocês. Eu vou selecionar aqui, ó, o círculo. Em seguida eu vou pressionar a tecla Shift. Quando eu pressionar a tecla Shift, olha o que acontece. Ó, o tamanho do elemento, ele acaba crescendo de forma igual para todos os lados. Olha só, eu tenho aqui o elemento. Então eu vou pressionar o Shift só para mudar aqui o tamanho, para ter aqui mais ou menos aqui a posição, né, que eu vou utilizar. Eu já tenho dois elementos aqui. Na sequência, o que eu iria fazer, pessoal? Eu vou inserir aqui novamente, né, clicar aqui no inserir, e daí inserir ícones. No PowerPoint, pessoal, a gente tem uma série de ícones, poucas pessoas utilizam, mas é bem interessante aqui, porque já está pronto, né? E você pode utilizar uma padronização, porque também é uma outra dica, a segunda dica que eu dou para vocês aqui na construção de um slide, na construção de um design aqui no PowerPoint. Utilizar uma padronização. Padronização de cores, padronização de tamanho, de alinhamento. Então você precisa criar um padrão. Tá? Então o padrão aqui que eu vou utilizar, a princípio, será o padrão aqui dos ícones dos elementos do próprio PowerPoint. Então vou adicionar aqui, ó, vou selecionar a categoria negócios e em seguida eu irei adicionar alguns elementos.
Então, eu vou adicionar esse primeiro elemento, vou adicionar esse outro aqui. O que mais? Vou adicionar esse daqui que representa aqui trabalho em equipe. Deixa eu ver o que mais. Posso adicionar esse também. Pessoal, eu poderia adicionar N ícones aqui, tá? Uma série de ícones. Mas eu vou inserir apenas 5 ícones. Tem 6 aqui. Vou adicionar. Clique ali no botão adicionar. E na sequência, ó, os ícones eles estão aqui. Então, o que eu faço? Eu clico e arrasto. Tá? Você pode clicar e arrastar os elementos para você visualizar quais elementos você está adicionando. Então, aqui eu adicionei 6, né? Eu falei que ia adicionar 5, mas acabei adicionando 6. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou adicionar esse ícone aqui no elemento. Tá? Se eu quiser ter um ícone, o tamanho do ícone, se eu quiser aumentar o tamanho desse ícone, eu posso, né? Eu posso clicar aqui, ó, nos pontos aqui e arrastar. Só que o que você percebe? Esse ícone ele fica maior que os demais. Então, para manter o padrão, né, que é a segunda dica que eu dei para vocês, você pode selecionar todos os elementos. Uma terceira dica aqui é todos os elementos, você seleciona todos eles de uma única vez. E você pode clicar no elemento, pressionando a tecla Shift e selecionando os demais. Ou você pode simplesmente aqui arrastar, né, e selecionar todos os elementos. Com a tecla Shift pressionada, você aumenta aqui ou diminui o tamanho dos elementos, ok? Como você percebeu, aqui quando aumenta um, aumenta todos. Então isso aqui é importante aqui, você ter em mente. Então tenho aqui o tamanho, eu vou encaixar aqui dentro do elemento para saber se ficou um tamanho bacana ou não. E vou clicar aqui para projetar. Vou descer um pouquinho mais, descer aqui, ó, o tamanho. Irei diminuir um pouquinho o tamanho também desse círculo, para dar um destaque aqui no elemento. Beleza, ok, pessoal, então a gente já tem os elementos aqui. Então, na sequência, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou tirar aqui o círculo, ele tem uma cor, tá vendo? Aqui tem uma cor preta. Como que a gente vai fazer? Ó? Eu vou tirar aqui a cor do contorno, né? Vou deixar a cor branco. E você percebe que é diferente aqui a opção deixar sem contorno. Olha como fica, ó. Diferente de adicionar uma cor de um contorno. Adicionei o contorno branco. Você também pode fazer algumas alterações aqui, ó, na espessura, por exemplo, do contorno. Pode deixar um pouquinho com espessura maior. Eu vou deixar maior, porque eu quero dar esse efeito aqui, ó. Deixar dessa forma. E em seguida eu irei tirar o contorno desse elemento aqui do retângulo. Então eu vou fazer isso daqui também. Eu vou tirar... Esse daqui eu já vou tirar de fato. Eu não vou deixar ele branco. Eu vou tirar o contorno. Ele vai ficar sem contorno aqui nesse elemento. E vou deixar ele passando um pouquinho aqui. Na sequência, pessoal, o que eu vou fazer? Ó, mudar a cor. Acho que a cor não está tão bacana. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou deixar a cor, esse elemento aqui, um pouquinho mais com a cor azul escuro. E esse elemento aqui, eu vou deixar ele com a cor, deixa eu ver aqui, ó, um azul mais claro. Para tentar gerar um contraste aqui. Eu vou gerar um alinhamento. E ok. Então, a ideia aqui da apresentação é mostrar esses elementos aqui em lista, né, em linha aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu irei adicionar todos eles em uma sequência. Ó, colocar todos eles aqui, ó. Irei clicar e arrastar. A princípio, ele ainda não, os elementos não estão alinhados, tá, pessoal? Mas eu estou colocando só para ver aqui uma posição aqui se vai ficar legal. E aqui até eu acho que preciso diminuir um pouco o tamanho dos elementos. Então, pressiono a tecla Shift e clico aqui nos elementos. Então aqui é importante você observar, ó, que eu tenho que clicar em cima do elemento. Se eu clicar fora, eu estou selecionando o elemento de baixo, tá, pessoal? E eu não quero isso, eu quero selecionar aqui somente os ícones, né? Ok, mantive todos selecionados, eu irei diminuir um pouco o tamanho. Vou diminuir um pouquinho, deixa eu olhar como aqui ficou agora, ficou bom, na minha opinião. Então eu vou fazer o seguinte, eu irei fazer o alinhamento desses ícones. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Colocar esse elemento aqui no centro. E aí, pessoal, é importante que todos esses ícones, eles estejam aqui, ó. Se você clicar com o botão direito do mouse, os ícones, eles estejam na frente, né? Eles têm que ficar na frente dos demais elementos. Porque aqui tem uma sequência de camadas, né? Eu tenho aqui esse primeiro, que é o retângulo, o círculo, e na sequência eu tenho o ícone aqui que eu adicionei.
Eu vou deixar ele aqui bem centralizado, ok? Na sequência, eu irei alinhar esses ícones de baixo aqui, ó. Então, vou clicar para adicionar, para exibir uma guia, né? Uma linha guia aqui, ó. Eu tenho duas linhas que eu posso posicionar para a esquerda, para a direita, ou posso aqui, ó, para cima ou para baixo. E o que eu vou fazer é criar um alinhamento dos elementos. Lembra da dica do alinhamento? Então, é importante que todos os elementos eles estejam alinhados. Então, eu irei alinhar aqui para tentar manter um padrão. Então, a gente já sabe que a cor, o tamanho, né, dos elementos, dos ícones, eles já estão no mesmo tamanho. Apesar de parecer aqui que um está maior, um pouquinho maior que o outro, a gente aplicou ali um padrão. Opa, selecionei aqui o elemento errado. Beleza, então a gente já tem os ícones. Então a ideia é, conforme a gente vai navegando aqui entre os slides, esse círculo, né, ele vai destacar os outros ícones. Em cada slide vai ter um destaque aqui. Agora nós já temos um esboço. O próximo passo é inserir ali o título e o conteúdo que a gente vai trabalhar aqui na nossa apresentação. Então vamos lá. Para inserir o título, a gente vai clicar aqui no menu Inserir, Texto. Eu vou adicionar um texto aqui. Esse primeiro ícone, né, ele remete muito a trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Ok. Na sequência, eu irei selecionar aqui o tipo de fonte, né? E aí, lembrando novamente, pessoal, o que eu comentei para vocês, né? Manter o padrão. Manter o padrão é importantíssimo aí para ter uma apresentação ali interessante. Então, eu vou selecionar aqui, ó, um texto, um formato aqui de fonte. Talvez esse aqui fica legal. Bom, eu vou aumentar aqui o tamanho. Vou colocar 50 o tamanho da fonte aqui. E vou clicar aqui para fazer um alinhamento. Esse alinhamento, pessoal, eu coloquei aqui à direita. Eu não gostei muito dessa fonte, então vamos procurar outra aqui. Bom, vou manter aqui então vou manter essa Century Gap aqui e vou aumentar, talvez colocar aqui um destaque, né? Bom, como nós estamos aqui com os ícones na cor preta, até para seguir ali o padrão, eu vou manter aqui também dessa forma. Então vou aumentar aqui um pouco o tamanho. E agora a gente já tem o título, né? Falta agora aplicar o conteúdo. Então o conteúdo aqui, pessoal, como eu expliquei para vocês, a ideia é não ter muito texto, né? A ideia é a gente aplicar pouco texto, trazer e traduzir uma mensagem ali mais clara e dinâmica. Então o que eu vou fazer aqui? Eu irei acrescentar um texto, vou colocar um texto padrão aqui. Ok, na sequência eu irei manter aqui a mesma seleção de tipo de fonte, né? Para manter aqui o padrão. E aqui, pessoal, o que eu vou fazer? Ó? Eu irei selecionar aqui, ó, como tópicos, né? Irei selecionar um tópico aqui. Você pode manter também, se você quiser mudar a cor, dá para você mudar a cor do texto, obviamente. Né? Eu vou colocar a cor do texto, vou selecionar a mesma cor que eu tenho aqui abaixo, né? Para tentar manter um padrão ali, a ideia é padronizar a nossa apresentação aqui, o nosso slide. E em seguida, pessoal, eu vou manter aqui, ó, a mesma formatação. Vou manter aqui a mesma formatação. E aqui a gente já tem aqui, vou apresentar para vocês, já temos aqui um design inicial. Aqui, pessoal, você pode inserir outros elementos, como gráficos, imagens, figuras, fica muito aí a seu critério. Aqui o próprio inserir do PowerPoint, né? Te traz aqui uma infinidade, inclusive, de ilustrações aqui que você pode adicionar. Por exemplo, ó, pode adicionar pessoas, né? A gente está falando aqui de trabalho em equipe, você pode adicionar pessoas, tem uma série de ícones aqui para você adicionar. A gente pode adicionar aqui ilustrações, também tem bastante ilustrações. Fica muito aqui a seu critério. Acho que quanto mais elemento você conseguir adicionar, né? Obviamente não pode deixar poluído, né? Tem que ter esse cuidado para não poluir a sua apresentação. Pessoal, já criamos o primeiro slide, e esse primeiro slide, acredite, é a parte mais difícil. Os próximos slides serão aqui uma cópia do primeiro, organizando aqui, só posicionando os elementos. Então a ideia, o esboço nós já temos. A próxima ideia agora é replicar esse esboço, essa ideia que a gente teve inicial,
para os próximos slides. Então, como que a gente faz esse processo aqui? Ó? A gente vai clicar com o botão direito do mouse aqui em cima do slide, do primeiro slide, vai clicar em duplicar o slide. Olha como é tranquilo, pessoal. Aí você vai avaliar, esse elemento aqui, ele faz sentido nesse segundo slide? Poxa, faz sentido, mas tem que ficar na esquerda. Ok. Esse daqui faz sentido? Não, não faz sentido, a gente vai tirar. Beleza. Esse daqui faz sentido? Faz, mantendo aqui mais abaixo. E eu irei inserir mais um elemento. Aqui, vou inserir uma imagem. Olha só, pessoal, inserir essa imagem aqui. E na sequência, nós iremos agora organizar o nosso ícone aqui, né, os nossos ícones. Eu irei subir esse segundo ícone. Eu vou movimentar o círculo, né, para a esquerda. Deixar aqui, ó, essa posição. E irei descer o ícone anterior ali para ficar alinhado com os demais. Tá, pessoal, então vou só tirar aqui esse elemento, subir esse um pouco mais. E olha o que vai acontecer, pessoal, olha só. A gente já tem aqui esse movimento. Agora, para criar o próximo slide, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai clicar com o botão direito do mouse e duplicar. A gente vai tirar tudo isso, vai arrastar o círculo, né, para a direita, para posicionar, e subir o ícone. Descer o anterior. E em seguida vamos duplicar novamente. Então a gente vai fazer isso para todos os elementos, pessoal. Vou arrastar para a direita, subir o ícone e descer o próximo. Ok, então novamente a gente vai duplicar, movimentar o círculo, deixar posicionado, subir o ícone, descer o anterior. Lembrando, pessoal, que eu estou usando essa linha aqui como referência, tá? Para manter os itens, os ícones aqui alinhados. Eu vou duplicar novamente e em seguida eu irei arrastar para a direita, subir aqui o ícone, subir o elemento e descer aqui esse elemento. A gente já fez isso para todos os slides, pessoal. Agora, a gente pode movimentar, né, esse ícone ou tirar esse elemento, tá? Talvez ele não faça mais sentido todas as nossos slides. Aqui eu tenho, né, trabalho em equipe, aqui, parceria. Nossa apresentação está quase pronta, pessoal. Olha só que bacana. A gente já tem aqui esse ícone, você vê que ele se movimentou, né, dos demais. Aqui é uma questão de alinhamento. E a gente vai selecionar todos os slides. Selecionei todos. Vou clicar aqui na opção transição e vou selecionar essa opção aqui, ó, transformar. E olha só o que acontece no transformar, né? Quando a gente dá aqui, ó, um apresentar, olha que bacana, pessoal. Automaticamente aqui, o elemento, né, ele vai se movimentando. E aqui, pessoal, você percebeu que ele está um pouco lento, dá para a gente acelerar. Então, o que eu vou fazer? Ó? Novamente, a gente vai selecionar todos os slides. E para selecionar todos, pessoal, você pode pressionar a tecla Ctrl, ou você pode pressionar a tecla Shift. Ó. A tecla Shift, eu cliquei no primeiro, Shift e o último, já seleciona tudo. Aqui na opção de transição, você pode reduzir o tempo. Vou deixar como 1 segundo, talvez fique até um pouco melhor. E olha só o resultado, pessoal. Olha só, deu uma acelerada, né? Ficou bem bacana aqui. E aqui, pessoal, você tem o modelo e você pode agora aplicar o conteúdo para mostrar aqui na sua apresentação. Com esse efeito aqui na transição, pessoal, você percebeu que a sua apresentação ela fica mais dinâmica, né? Então você tem aqui uma apresentação mais estruturada e você pode colocar o conteúdo que você quiser aqui dentro do seu slide. Então eu espero que esse vídeo te ajude aí a ter algumas ideias. Eu utilizei alguns elementos básicos aqui, mas a ideia é realmente fazer com que você ali gere alguns insights, gere algumas ideias para criar suas apresentações, seus slides. Então se você é novo por aqui, se inscreve no canal, deixa o like para contribuir. E em breve teremos mais vídeos aí sobre o PowerPoint.